Olá, pessoal! No vídeo de hoje, no quadro Vida de Imigrante, em homenagem à Semana das Mulheres, a gente está aqui com uma super mulher. Eu e Flavinha trouxemos a Alessandra, que já vive nos Estados Unidos. Ela é multimulheres, super esposa, super mãe, super profissional, e ela vai contar aqui hoje como foi um pouquinho dessa adaptação aos Estados Unidos, essa mudança de vida que a gente tem depois que é aprovado aí no visto, toda essa transformação de vida que tem. Seja muito bem-vinda, Alê, seja muito bem-vinda, Flavinha. Obrigada, Lelé, por ter aceitado esse desafio de vir aqui, né? Falar, contar um pouquinho da sua história para a gente. Quando eu pensei numa mulher para poder contar todos os desafios da vida, né? Depois, quando se muda para os Estados Unidos, não podia pensar em outra pessoa que não fosse ela, que eu acompanhei de perto, ainda acompanho bem de perto os desafios que ela enfrenta aí no dia a dia, de como é que é a vida na América. E ela veio numa situação diferente, às vezes, de muitos, você veio com visto, o marido dela veio com visto de trabalho, então o green card só chegou depois, então ela passou também pela incerteza do green card, mas conta pra gente essa transição entre você saber que a sua família ia mudar para os Estados Unidos, você veio conta a história, né, de veio com filhos pequenos, e como é que foi essa transição de largar a sua carreira, que você tinha a carreira lá para vir acompanhar o marido. Como é que foi? Quando você descobriu, olha, eu vou para os Estados Unidos e com filhos pequenos, como é que foi o primeiro pensamento seu? Oi, gente. Eu acho que cada um, né, tem uma história, uma experiência. Quando meu marido teve essa oportunidade, e foi pela segunda vez que ele estava tendo essa oportunidade, que a primeira a gente ainda decidiu que não era a hora. E aí, depois da segunda vez, eu achei que fazia sentido, ia ser bom para todo mundo, para a família. A gente, como mulher, está sempre, né, pensando no conjunto, em todo mundo. Mas sim, eu estava num momento na minha carreira muito bom, eu tinha um cargo bom, trabalhava no Rio de Janeiro, mas a gente decidiu o desafio, como eu falei, pela família, né? A gente achou que a vida aqui ia ser melhor, como muitas pessoas no Brasil, né, têm esse sonho, vou morar fora, vou ter mais segurança, vou ter mais qualidade de vida. E a gente fez essa decisão para poder mudar. A parte do visto é um pouco mais tranquila, com um pouco menos estresse, porque a empresa que patrocinou, então, né, todo o processo tem pessoas que te ajudam, que conduzem, que ajudam na mudança física também, que é grande, muita coisa para se resolver, do que você deixa para trás, do que você vai começar. E no início a gente teve um pouco de assessoria aqui, que também é legal. Não é aquela maravilhosa, igual a gente acha que vai ser, né, carregado no colo aqui também, não, eles dão algumas dicas, mas ajuda sim, dá um norte. Eu já tinha morado fora sozinha, que também é muito diferente, era só eu, e há muitos anos atrás, morei em Londres 1 ano, e essa experiência me ajudou bastante em saber que a vida, né, para a gente se virar é difícil, que a cultura é diferente, que tem muita coisa para descobrir e se adaptar. Mas a gente teve mais um desafio de adaptação, que era, eu estava com um bebê de 2 meses e meu filho de 4 anos, e a gente veio no final de 2019 e 2, 3 meses depois começou a Covid. E aí tudo parou, tudo fechou. Então, todo aquele esforço que eu estava fazendo ali 2, 3 meses para adaptar a minha família, para colocar umas atividades, né, as crianças numa atividade, tudo aquilo parou, e parou com muita incerteza, né, o início da Covid, porque hoje é como se, né, nunca tivesse acontecido, mas naquela época tinha muita incerteza, tinha muita insegurança, a gente num país diferente, e, de novo, eu me vi, assim, com um bebê, com o meu filho pequeno que não falava inglês, e a gente achou que ia ser rápido demais, muito fácil, mas a Covid atrapalhou um pouco, e ele também sentiu uma angústia de não ser entendido. Em alguns lugares acaba que tem um pouquinho de falta de paciência e preconceito das pessoas, eles não têm, assim, eu não sinto que eles têm a mesma paciência que nós brasileiros temos, abertura de vou te entender, vou te ajudar. Isso também eu acho que é um outro desafio. E, então, assim, com a Covid a gente levou mais tempo para se adaptar. E eu, como mulher, nesse ponto, me senti muito, assim, eu estava muito focada em ajudar minha família, em adaptar, nas coisas funcionarem para todo mundo, então eu foquei em resolver tudo para todo mundo. Mas, lá para frente, eu senti um pouco, porque foi a primeira vez na minha vida que eu não estava trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E, então, foi a primeira vez que eu fiquei em casa, naquele ciclo diário que a gente fica, acorda, cuida de menina, banho, dorme, comida, limpa a casa, que no Brasil, né, a gente sempre
sempre tive a ajuda, seja de alguém que eu contratasse o serviço, ou da minha mãe, e mesmo a ajuda que a gente contrata aqui, mas a gente tem aqui uma pessoa bem distante, a cada 15 dias, que vem 2 horas na sua casa e limpa a sua casa bem superficialmente. Então, mesmo que você contrate serviços aqui, não é o mesmo nível de serviço, ou confiança, ou de ajuda que você, né, que normalmente no Brasil a gente acaba criando esses vínculos, e os vínculos aqui são difíceis de criar. As pessoas são um pouco mais fechadas, eu moro aqui na região sul do país, um pouco mais conservador, um lugar muito legal, com famílias, as pessoas são educadas, tratam a gente bem, mas não é essa receptividade brasileira. Então, eu me vi assim, depois que o Covid melhorou e que a gente, né, pelo menos essa rotina começou a funcionar, as escolas, colocar as crianças, mesmo a escola não é igual no Brasil, né? Eu tinha no Rio de Janeiro uma escola que eu levava logo cedo e buscava no final do dia, quando eu saía do trabalho, de banho tomado, jantado, lindinho, com todas as... E aqui não, aqui a escola termina, né, normalmente mais cedo, os meninos não escovam dente, né, não tem nenhuma parte de higiene. A alimentação é um desafio grande aqui, né, a gente sabe que a alimentação aqui é muito diferente do Brasil, e as próprias crianças sentem muito no início, né, eles comiam super mal, chegavam em casa mortos de fome, e a gente tentava, né, do jeito que dava, equilibrar aí a alimentação das crianças, a parte do saudável, a parte de atividade física e tudo mais. Então, é um desafio grande, sim, e fica tudo na nossa mão, praticamente, né, porque, né, o marido ia para trabalhar, as crianças a gente fica tentando dar todo o conforto, e a gente, todas as outras coisas para administrar, né, as contas, os móveis, a casa, vamos olhar em que região vai morar, em que escola vai estudar, em que médico, né, nossa, a parte médica aqui é um outro desafio grande, muito diferente do Brasil, a proximidade com o médico, o acesso de você ligar, você perguntar. Aqui você vai levar no médico, vai levar um tempo para você marcar, e ele vai fazer um padrão, né? Aqui é muita coisa assim, padrão. Então ele vai seguir aquilo, aquele checklist, e fala, não, menino, tá bem, tá na média, vai para casa feliz, o menino tá saudável, e vai te dar as vacinas e tal. E além disso, muito caro, né? Eu levei um susto grande com essa parte de saúde, quando a gente chegou aqui, além de não ter essa profundidade que tem no Brasil, vou pedir exames, vou verificar exatamente o que está acontecendo, vou tentar te ajudar de outras formas, vou te dar outras referências. É um serviço caro, que as pessoas têm que se preparar um pouco, porque isso é uma grande diferença do Brasil. E as pessoas às vezes pensam, um amigo meu me perguntou semana passada, mas você não tem plano de saúde? Tenho um plano de saúde da empresa, mas mesmo com plano de saúde é muito caro. E, normalmente, às vezes, né, você tem que pagar tudo de uma vez, ou depois você começa a descobrir outras formas, né, de financiamento, às vezes sem juros, que não é acessível para todo mundo, porque assim que a gente chega, você não tem crédito, você não tem nome, então, no início, é um investimento grande. Então, acho que talvez isso que as pessoas têm que ter, né, bem em mente, quem está vindo, o início te demanda muito. É um lugar novo, você vai ter que descobrir as regras, como né, como jogar naquele esporte novo, e é muito investimento também. Então, assim, a gente ia comprar a casa, dar a entrada, o dinheiro não era daqui, porque no início você sobrevive, se equilibra, então é coisa que a gente já tinha construído no Brasil. Vai comprar móveis, né? Agora a gente, recentemente, pensou em trocar um móvel ou outro, mas a gente só comprou móveis quando a gente chegou aqui. E a gente teve que trazer dinheiro do Brasil para comprar móveis também, numa época que o dólar começou também a subir muito, né? A gente saiu do Brasil 3 e pouco, 4, e ele começou 5 e tanto, uma época que tudo, por causa da Covid, todo risco, tudo ficou muito instável, né? Então, tem um investimento, assim, geral, emocional, financeiro, de dedicação, de tempo, de persistência, né? E às vezes a gente sente um pouco mais frágil, e aí tem que buscar talvez outras formas. Então, assim, quando eu me encontrei naquele momento que eu já tinha estabilizado todo mundo, e que eu precisava voltar para mim de novo, eu vi que eu precisava fazer exercício, de novo, para manter um pouco né, da parte emocional, e a gente começou comprando uma bicicleta ergonômica para ter dentro de casa, porque ainda tinha muita coisa de usar máscara, de academias fechadas, né, foi uma das últimas coisas que abriram. E mesmo para eu retomar minha carreira. Isso foi uma coisa que levou, para eu voltar a trabalhar, levaram 2 anos.
Acabou que eu tive uma proposta para trabalhar na própria empresa do meu marido, e acabei conseguindo. Graças a Deus, eu voltei ao mercado de trabalho. Você teve duas situações aí que talvez a gente não deu foco, que é muito interessante para algumas pessoas. Você tinha uma bebê que não estava indo para a escola pública, porque ela foi para um daycare, né? Então não era idade de escola pública. Como é que foi essa transição para um daycare nos Estados Unidos, que a gente sabe que é diferente do que o Brasil, porque já o seu filho, você acabou tendo outras opções, né? Conta só um pouquinho dessa questão aí de como é que você fez essa escolha de escola e a gente volta para essa transição sua aí de carreira. Então, na verdade, nenhum dos meus filhos tinha idade escolar para a escola pública, porque a partir de 5 anos, meu filho chegou que tinha 4, e aí ele não entrou na data de corte. E eu, como sempre fui uma mulher que trabalhava no Brasil, igual eu falei, deixava o menino na escola o dia inteiro, e tinha aquela tranquilidade de chegar em casa, né, e tá tudo tranquilo, achei que eu ia chegar aqui, ia colocar eles na escola e ia viver a minha vida. Ainda pensei, vou tirar um tempo de folga, né, e vou curtir. E não foi, né, eu, primeiro para escolher uma escola, porque, como eu falei, aqui eu tinha algumas opções um pouco mais baratas, uma escola da igreja, mas que era, eles chamam de meio período, mas para mim não é nem meio período, às vezes é 3 ou 4 horas por dia, então você escolhe manhã ou tarde. Então você levou o menino, dependendo de onde você mora, você já tem que voltar para buscar. Com a Covid fechando, então assim, eu matriculei meu filho primeiro, visitei várias escolas, tinha até uma dificuldade no início, e eu falava, né, eu já falava inglês quando eu vim, mas o inglês, quando você chega na região, e o vocabulário específico de algumas atividades, é tudo que você, né, está sempre aprendendo e está melhorando, então mesmo esse vocabulário específico de escola, é uma coisa que eu fui adicionando, às vezes eu queria falar ou perguntar alguma coisa específica, né, e me faltava aquilo, e a gente fica com vergonha também, a gente não chega super confiante, é como se a gente chegasse na casa de alguém que a gente não conhece, né, então não tem nenhuma abertura, assim. Então eu fui em muitas escolas, eu matriculei primeiro meu filho, fiquei com a bebê em casa, e, como eu falei, começou o Covid e logo fechou, e aí ele veio para casa. E aí foi a época mais difícil, porque eu fiquei com ele em casa, e a bebê, e, ao mesmo tempo, tentando ensinar ele inglês, baixando aplicativos, coisas para ele se sentir mais confortável na nossa realidade. Aí eu mudei tudo, mudei a televisão só falava inglês, tudo era inglês, a Alexa só fala inglês, até eu e meu marido começamos a falar muito mais inglês com meu filho, para deixar esse ambiente mais fácil para ele quando ele fosse lá fora. Hoje, eu acho que a gente até fez isso demais, porque hoje ele quase não fala português, e hoje eu tenho que forçar e pedir meu filho, tem que falar, porque a gente, né, a nossa família está no Brasil, os avós, e a gente quer aqui manter, né? Mas a gente fez isso muito, assim, para o ambiente, para ele se sentir confortável e seguir. E a minha filha, a mesma coisa, assim, a idade escolar aqui, igual eu falei, são 5 anos, então até hoje a minha filha está em escola particular. E é caro, e é difícil de achar uma escola em padrões, né, que a gente está acostumado no Brasil. Então, eu visitei, eu falo para todo mundo que chega aqui que pode me perguntar, porque eu conheço, acho que todas as childcares aqui, todas as escolas, e, como eu falei, no início era difícil. Primeiro que a alimentação para um bebê era muito difícil, a limpeza das escolas, o nível, né, de exigência deles com o meio que está, principalmente para um bebê, é bem diferente do que a gente tem no Brasil. Então, tem umas coisas que você tem que relaxar, e deixar, e também tem aquela busca sempre, né, para achar alguma coisa que funcione melhor para você, que funcione melhor para os seus filhos, e é uma constante busca, assim, e eles não ficaram na mesma escola que eu coloquei, eles já mudaram de escola aqui 3 vezes, então a gente começa a conhecer mais, né, tem 4 anos e pouco que a gente está aqui, e os tadinhos já mudaram 3 vezes, mas sempre a gente achou que era melhor, e hoje em dia eu considero que eles estão bem adaptados, e a gente está feliz com as escolas. Ô, Ale, primeiramente, parabéns, né? Assim, eu sempre falo para Flavinha, né? Nós mulheres, assim, a gente tem na nossa essência, é impressionante, né? A gente sempre coloca os outros na nossa frente, né? E aí, uma vez que estejam seguros, né, e felizes e tudo mais, a gente volta os nossos olhos para nossas vidas, né? E ao mesmo tempo a gente vai equilibrando vários pratinhos aí com maestria. Então, parabéns por toda essa gincana que você conseguiu aí se sair muito bem. Agora, me diz uma coisa aqui, você falou que aqui no Rio você já trabalhava há um tempo, né, em grandes empresas, tinha uma carreira estabilizada,
quando a gente está no mercado, a gente nunca acha que caminhou, né? A gente tem dificuldade de olhar para trás e ver toda a nossa caminhada. Como é que foi para você chegar aí e, de repente, você estava no mesmo lugar, você teve que dar um passo atrás para depois se recolocar? Como é que foi toda essa nova ambientação ao mercado de trabalho? E se foi fácil, difícil? Como é que foi essa recolocação no mercado? Então, não é fácil, essa é a parte que até hoje eu ainda estou, vamos falar assim, em adaptação, como você falou, né, a gente fica por último, então eu comecei depois, ainda preciso de mais um tempo aí, não foi só um passo atrás, né, foram vários, se for olhar lá no início da minha carreira, eu acho que eu voltei bem no início da carreira, é lógico que a gente tem a experiência que ajuda, e também, né, igual eu falei, eu falava inglês, mas é muito diferente. Então, eu voltei, como eu falei, eu tive essa oportunidade na mesma empresa do meu marido. Eu saí do Brasil, eu já era uma gerente de planejamento financeiro há mais de 10 anos, eu cheguei a ter equipe de 15 pessoas, 13, 6, times eu tive várias áreas, né, debaixo de mim, tive curso, investimento, budget, várias diferentes áreas, departamentos da área financeira. E chegou aqui, a proposta que me fizeram era de analista de projetos, que é uma área que eu nunca trabalhei especificamente, e que tinha uma grande carga de trabalho, assim, né, manual, voltar a fazer um tanto de planilha, um tanto de coisa que eu já não fazia mais há muito tempo. E que também é bem diferente aqui nos Estados Unidos, porque mesmo os managers ou né, cargos mais altos, é muito, a gente fala hands-on, né, eles realmente fazem ainda muito do trabalho manual, porque a gente não tem essas equipes maiores como no Brasil. Então, às vezes, é 1, 2 pessoas, 3, as equipes são mais enxutas. E aí, para mim, no início, foi difícil. Primeiro porque eu fiquei 2 anos sem trabalhar, igual eu falei, a primeira vez que eu fiquei sem trabalhar na vida, e depois, né, todas como eu falei, cada parte da vida que você vai adaptar é um vocabulário específico diferente. Então, os vocabulários da área financeira, como eles falam aqui também, que por região muda um pouco o jeito, né, de abordar as histórias, a parte cultural é diferente, então como eles trabalham, eu cheguei lá, eu sempre gostei de conectar com todo mundo, de falar, eu achei que as reuniões das pessoas, né, no Brasil talvez debatam mais, tenham mais opinião, mais iniciativa, e aqui eu cheguei lá e estava cada um com um fone de ouvido, nenhuma integração, assim, você perguntava uma coisa, eu falava, não sei, mas também não se preocupava em ir atrás, e bem diferente do tipo de iniciativa e energia que a gente, né, engajamento que a gente vê, a maioria dos times brasileiros, pelo menos que eu tive experiência. Então, culturalmente, mais a língua e mais todos os steps back que eu tive que dar, foi um desafio, e até para eu entender direito como era o trabalho, porque a forma que eles me explicavam, que eles faziam, não era bem fazer sentido daquela forma bem, assim, bem by the book, assim, né, você faz isso, 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 mas por que eu faço isso? Tem que fazer assim. Então, adaptar isso para mim, que já gerenciava times e que estava na parte ali, estratégica da empresa, vendo planos futuros, vendo tudo ligado, foi bem difícil. Hoje, eu te falo que eu entendo bem o nosso papel, a gente conseguiu melhorar um pouco, a integração até do time melhorou, porque eu acabo puxando, porque eu acho que é natural, então eu pergunto, interajo. E já tive várias outras entrevistas para outras posições, o mercado aqui, onde na região que a gente mora, está bem aquecido, mas em uma delas, realmente, eu tive uma proposta final, e, de novo, a questão de equilibrar as necessidades da família e o meu trabalho sempre dá uma pesada. Então, apesar de eu ter voltado ao trabalho, eu tenho flexibilidade, hoje eu trabalho híbrido, tanto que hoje eu estou de casa, mas essa flexibilidade sempre pesa quando eu penso em outras oportunidades de assumir, né, voltar a minha carreira como era, porque aqui a gente não tem essa ajuda, essa rede de apoio, igual a gente fala, então, se eu faço isso, como ficam as outras coisas, né? Então, por mais que a gente cuide um pouco e consiga ir atrás, a gente sempre continua tentando equilibrar tudo. Parabéns por essa história, tão, né, é tão legal olhar para trás e ver tudo isso que você já caminhou, né, eu tô vendo você caminhar, e às vezes a gente não para contar essa história, você não consegue ver o tanto que você já andou nela, né, eu acompanhei sua história desde o inicinho, vi, né, tudo que você passou, desde do vocabulário de
chamar a empresa de lixo, gente. A gente tem que ter esse vocabulário, de poder contratar a empresa que vai recolher o nosso lixo, né? São coisas simples, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu estou vendo você caminhar, sei que você continua, né, profissionalmente, vai ter outras oportunidades. Nós até tivemos essa conversa esses dias. Se em algum momento você acha que você teve preconceito por ser estrangeira, né? Em algum momento, se você teve esse preconceito no mercado de trabalho. Acho que não é um preconceito, assim, do tipo, não contratarei um imigrante, acho que eles veem valor na minha história, no meu background, tanto que eu tenho muita gente me contactando direto, eles ficam impressionados com o meu currículo, apesar de não serem empresas que eles estão familiarizados, né, quando a gente vem com uma história toda de um país, de escolas, de empresas que a gente trabalhou, que eles, né, não veem o mesmo valor que a gente, porque muitos, às vezes, não conhecem o que está por trás ali. Mas, assim, eu cheguei em etapas finais em vários processos, e fiz entrevistas com CFOs, com o chefe da área, com quem ia decidir ali na hora. Então, passei por várias etapas, e o que eu sinto em algumas delas é que eu acho que na hora que chega aquela hora de escolher, e ele tiver alguém que já é daqui, que já entende mais a cultura, que já tem, né, o inglês nativo, que é ali natural, eu acho que isso pesa no final, e a escolha acaba sendo para o americano, sim. De novo, igual eu falei, não um preconceito que impediria de ser contratada, tanto que eu fui contratada e trabalho e tal. Mas eu acho que na hora de escolher no final, principalmente cargos mais altos, que aí precisa de, né, de uma comunicação mais pesada, com outros níveis de liderança, eu acho que sim, acho que existe uma escolha mais para quem já está aqui, mesmo que essa pessoa tenha menos experiência do que eu na parte, né, do trabalho. Acho que empresas mais globais, como a que eu estou, que está na Índia, está no Brasil, está na China, está em vários lugares na Norte América, está na África, são mais abertas, porque a gente tem chefes de todos os lugares, e o inglês que é falado lá é inglês de todos os tipos. Mas as empresas menores, e eu participei de muitos desses processos, empresas mais locais, ou mais bem americanas, que até têm outras unidades, mas todas nos Estados Unidos ou países de língua inglesa, no final das contas, acho que sim, teria uma preferência por alguém que já é daqui. Você acha que essa é a maior dificuldade que você enfrentou, Ale? Ou, assim, tem alguma outra coisa que você acha que não? Olhando aqui para trás, até agora, caminhando aqui nos Estados Unidos, nesse novo ciclo, né, que iniciou para você e a sua família, qual você acha que foi a grande dificuldade aí que vocês tiveram? Fora todas as que você já falou, que teve bastante dificuldade no caminho. Eu nem enxergo assim como dificuldades, assim, eu sempre enxerguei como coisas que eu tinha que passar, desafios que eu tinha que aprender e que eu ia passar, porque eu sempre fui uma pessoa que enxerga assim, olha, se eu peguei esse desafio e tenho que passar, eu vou aprender a melhor forma de lidar com ele. Como a Flávia falou no início, são várias coisas pequenas, mas que te consomem, porque você tem que ligar para a empresa de luz para abrir a conta, você tem que ligar para a empresa de gás, você tem que ver, e aqui cada região, cada cidadezinha pequena tem um tipo de, é uma empresa que faz, é uma forma de cobrança, isso não é igual. E o crédito, no início, eu acho que foi uma dificuldade grande, assim, para nós, como toda eu vim da área financeira, sempre entendi tudo que eu tinha que fazer na minha vida financeira no Brasil, como funciona o cartão de crédito no Brasil, como funciona eu abrir uma conta no Brasil, e aqui é bem diferente. Então, a gente chegou aqui, a gente era ninguém, mesmo tendo dinheiro no Brasil, né, tendo trazido reservas, e estando trabalhando numa empresa, e a empresa dando carta, testando que você tem aquela renda. Então, mesmo para abrir uma conta de gás ou de luz, você tem que fazer um depósito, era $300, era $200, e aí começou a ir um tanto de coisa que eu não esperava. Então, eu que sempre tive aquele controle financeiro, de repente não estava conseguindo mais ter todo o controle, então eu tive que ir atrás para aprender como melhorar esse crédito, como melhorar a sua nota, porque o crédito tem um range de pontos que você vai construindo. Um deles é tempo de construção de vida, de história que você tem aqui nos Estados Unidos. Esse não tinha o que eu fazer, e esse continua lá, meu pior de tudo. Mas tem outras coisas, como né, o tanto que você deve, mas não é só o tanto que você deve. Então, eu, como financeira, ficava preocupada em não dever nada. Não, é o tanto que você deve em relação a um crédito total que você tem.
E quanto mais crédito você tiver, melhor. Então, por exemplo, uma coisa que para mim eu não faria nunca, que era ter várias linhas de crédito, vários cartões de crédito, acabou sendo necessário aqui, porque cada um tinha um benefício, tinha um limite, e isso foi construindo o nosso limite. Então, muita coisa, assim, muda, né? Até o próprio ciclo de pagamento do cartão de crédito, que no Brasil é de uma forma que, né, dependendo do cartão, e cada um é de um jeito. Então, aprender e administrar essa parte financeira para criar esse crédito foi uma coisa que demandou muito. Uma história que eu acho até interessante, quando a gente chegou aqui, a gente precisava de um cartão de crédito. Quando a gente foi comprar a primeira casa, e a gente estava fazendo financiamento, a pessoa que estava ajudando a gente na financeira falou assim, olha, não usa muito seu cartão de crédito, porque eu preciso de uma utilização baixa, percentual. Falei, mas quanto? Sei lá, 50%, alguma coisa? Ele falou, não, 8% no máximo. E aí, isso depende de pessoa para pessoa. Mas, gente, naquele momento eu tinha um cartão de crédito de $300, que não era nada. Tipo assim, se eu pudesse usar 8%, tipo assim, eu falei com ele, eu vou largar o cartão em casa e vou só sacar dinheiro. E foi basicamente isso que a gente fez. E mesmo aquele cartão de crédito foi dado pelo Bank of America porque a gente fez um depósito de $300 para conseguir aquele cartão. Então, assim, se eu te falar hoje, eu devo ter quase 20 cartões, né, e um crédito bem diferente disso. Então, hoje a gente consegue ir nas lojas e conseguir linhas de crédito sem juros e financiamento longo, né, a gente foi comprar, como eu falei, trocar móveis agora, e tinha uma linha de crédito lá que eu nem sabia, com 48 meses sem juros. Então, assim, é mudar no início, bem difícil de construir aquilo das pessoas, né? Por isso que eu falo que tem esse investimento inicial, a pessoa tem que estar preparada para vencer essa curva aí, e se adaptar. Muito boas suas dicas. Nós não queremos assustar ninguém, né? De forma nenhuma. Não, Na realidade, como é que ela é? Porque não é longe disso, é contar a verdade, que às vezes ninguém te contou, né? A gente está tentando fazer isso. Tem outra coisa que você está vivendo agora, você voltou a estudar, usando um benefício. Conta para a gente só, acho que para chegar na fase final, contar um pouquinho para a gente dessa volta sua para os estudos. Verdade, mais um desafio, mais um vocabulário específico, mais um pouquinho de preconceito, porque na minha aula, por exemplo, na minha sala só tem americano, agora um ou outro indiano, alguém de fora, mas eu me matriculei no MBA de uma universidade muito tradicional aqui da Carolina do Sul, e desde o início também não foi fácil, assim, o processo todo de ser aceito, né? Você vai se inscrever para o MBA e tem vários requisitos que são olhados. Como eu falei, é uma universidade muito tradicional, então, muita documentação, vacinas, todo tipo de requerimento, e aí, de novo, a nossa história toda de estudo, documentação é do Brasil, e aí, né, você tem que traduzir, você tem que entender, você tem que validar, tudo demanda bastante, principalmente quando a gente já está carregando muitos pratinhos, né, mas eu achei que era a hora que eu podia investir em mim um pouco de novo, sempre foi uma vontade minha, quando eu morei fora a primeira vez, era isso que eu queria fazer, e na época eu achava que eu não estava preparada, principalmente com a língua, porque eu acho que para estar no MBA você precisa estar com inglês bem mais fluente, então na época eu tinha inglês, mas não achava que era o suficiente, e aí tinha um pouco também daquela sensação nossa, não sei, das mulheres de sempre achar que a gente precisa mais, né, que a gente não está pronto e se cobrar muito. Acabou que naquela época eu não fiz, mas quando teve essa oportunidade de mudar para cá, uma das primeiras coisas que eu pensei foi essa, se eu vou ficar um tempo sem trabalhar, eu quero estudar e fazer meu MBA, que eu acabei postergando. E acabou demorando mais, primeiro pelo Covid, depois por voltar a trabalhar, e aí finalmente eu consegui juntar todas as circunstâncias de uma forma que eu conseguisse fazer. A empresa que eu estou patrocina até um limite de valor, então assim, eu estou pagando um pouco mais, mas grande parte desse curso está sendo patrocinado pela empresa, e eu precisava estar na empresa há mais de um ano para ter esse benefício, então eu esperei esse tempo chegar, fiz a inscrição, estou no meu segundo semestre agora, terminando. Graças a Deus só tenho notas boas, até porque senão eu não tenho reembolso, porque até isso depois a gente descobre, a empresa reembolsa se você tiver uma nota, um grade para cima, e tenho aprendido muito, tem sido bom, tem sido um momento que eu tenho que ir, que eu tenho que sair de casa, que naquele dia o marido tem que buscar os filhos e ficar com eles, porque não tem opção, então isso ajuda a gente também a ter um tempo nosso, mas também demanda bastante, né? Então, são vários finais de semana estudando, entregando trabalhos, mas tem sido muito rico, assim, eu tenho sentido que
eu tenho voltado a ficar mais ativa, até o pensamento e o raciocínio voltaram a ficar mais ativos. Não no início, meu primeiro mês e minha primeira aula, eu olhava a professora, eu estava fazendo estatística, então você imagina, né? Depois de 12 anos fora da escola, quando foi minha última especialização, olhar à noite, você já cansado, já trabalhou, já fez milhões de coisas, saiu de manhã, deixou a comida pronta, às vezes está olhando e-mail na hora da aula, e o professor, 9 horas da noite, explicando estatística em inglês, cheio daquele sotaque do Sul. Eu falava, gente, esse negócio não vai dar certo, não vou passar nessa aula. Mas, graças a Deus, até agora tem dado tudo certo. Ô, Ale, mesmo diante de todas essas dificuldades aí que você teve, né, que não foram poucas, foram muitos desafios, né, desde chegar até aí, enfim, colocar a vida no lugar, voltar a investir em si. Olhando para trás, né, se você pudesse fazer uma nova escolha, se manter no Brasil, onde você estava, na sua posição, ou, de novo, imigrar para os Estados Unidos e passar de novo por todas essas dificuldades que você passou. O que você escolheria? Para até a gente acalmar aí todo mundo que está assistindo, gente. Então, na verdade, como eu falei, eu não considero dificuldades, né? Eu acho que tudo na minha vida, todo o crescimento que eu tive, sempre foram vencendo desafios, indo atrás de coisas que não são fáceis. E eu não faria nada diferente. Eu faria tudo de novo, porque a minha prioridade, quando eu decidi mudar, era a minha família, era ter a segurança, era ter um ambiente que eu gostasse, assim, que eu sentisse tranquilidade, que fizesse sentido para todo mundo. Acho que a qualidade de vida nossa melhorou muito, sim. Acho que aqui as coisas funcionam. Quando eu falo de cada coisa e falo de detalhes e tudo, é para as pessoas se prepararem, né? Porque tem caminhos a seguir, tem coisas a vencer. Não é só flores, mas nada na vida né? Então, eu faria tudo igual. Acho que tudo que eu aprendi aqui foi ótimo. Ajudo todo mundo que possa, que pergunte, que tenha, né, e gosto de dar as dicas para que as pessoas saibam o que eu gostaria de ter ouvido quando eu vim, e ainda assim, a gente está sempre aprendendo, continua aprendendo, como eu falei, então todas as dicas são bem-vindas, e acho que valeu, a minha família hoje em dia é mais unida, a gente é mais independente, cada um teve que ver que cada um tinha um papel, então as relações nossas estão mais fortes, e acho que a gente está mais preparado, e acho que no final das contas, a gente vive numa cidade tranquila, bonita, num ambiente gostoso, com acesso a tudo, então sim, eu faria tudo de novo. Muito bom, muito obrigada por sua participação, eu tenho certeza que você vai ajudar, né, que não vai assustar ninguém, é só contar a verdade, esse é o nosso intuito aqui, tanto que a gente já fez vídeos com os adolescentes, contando a experiência deles, no final, acho que todo mundo fala a mesma coisa que você, valeu, é difícil, é uma caminhada, mas vale a pena, então, muito obrigada por sua participação aqui. Obrigada. Você está ajudando muita gente que está vindo, que está se preparando nesse momento e não tem essas valiosas informações que você está dando para a gente. Espero que ajude mesmo, o objetivo era esse, que bom. Ale, muito obrigada aí por toda a sua história, por toda a sua contribuição. Flavinha, sempre um prazer estar com você aqui. E você que assistiu a gente até aqui, deixa nos comentários alguma dúvida que vocês possam ter, a gente vai respondendo sempre que possível, tá bom? A gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Pessoal, sucesso na jornada. Tchau, tchau!